Irmãos, paz seja convosco, amém? Olhe para esse irmão que está ao seu lado, diga assim para ele: olha, meu irmão, eu creio que o meu Deus tem algo grande a fazer na sua vida. Acredite, acredite e confie. Sabe que as nossas lutas são muito grandes. Nós vivemos em tempos de desafios. Os tempos nossos são de desafios. A maioria de nós está passando por lutas grandes e dificuldades. Todas as vezes que a gente passa por luta grande, bate uma sensação que estamos sozinhos, que estamos abandonados. Mas é uma mentira do diabo. É uma mentira. Ele sempre mente, ele é o pai da mentira. Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos. Se você está aqui, eu estou aqui, se nós estamos aqui, Deus tem poder para restituir saúde, paz, alegria, a voltar os relacionamentos que foram quebrados. Deus tem poder e nós cremos nisso aí. Eu vou aproveitar que você está em pé, abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo número 30. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. 1 Samuel, capítulo número 30, versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler nessa versão aqui, fica mais fácil. Todo mundo já tem. Bom, isso aqui é da King James. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Negueb, devastando e incendiando a cidade de Ziglag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres, homens e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele, prorromperam em exclamações de horror, prados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoá, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, que fora a esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Iavé, o Senhor, seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa efode, o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Ou cansá-lo-ei? E a resposta foi sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Feche só um instantinho os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã de quarta-feira que estamos, bem no meio da semana, Pai, então eu peço que o Teu Espírito encontre lugar e fale com cada um de nós. Leve embora, Deus, medo, preocupações, leva embora, Deus, tudo que não provenha de Ti,
Pai, e dá-me, Deus, me dá, meu Deus, uma fração da tua sabedoria, uma fração do teu conhecimento, ó Deus, que eu possa falar a esses corações e possamos sair daqui, ó Deus, transformados, mudados, para o teu louvor e glória, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Se assenta só um pouquinho. Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos grandes decepções. Todos nós, e a escola de Deus é fazer que o filho dele passe por algumas lutas e algumas dificuldades. E entre essas lutas e entre essas dificuldades estão as decepções, os desapontamentos, os prejuízos, as dores. Todos nós já passamos por isso. Quem já não ficou desapontado, quem já não ficou no prejuízo, quem já não teve alguma dor, ou física, ou uma dor emocional, todos nós já passamos por isso. E essa história aqui fala de um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Davi agora, ele para fugir de Saul, ele vai até o acampamento dos filisteus e fica lá. Mas justamente os filisteus vão sair de uma guerra contra Israel e dizem para Davi, Davi, volta com seus 600 soldados, volta lá para sua terra, e nós não queremos você aqui lutando ao nosso favor. E Davi, sem entender, ele volta para a cidade dele. Ele volta para a cidade dele chamada Ziglag. Ele volta para a cidade dele. E quando ele chega na cidade dele, ele encontra um ambiente devastador, devastado. Porque os amalequitas eram de Esaú, eram parentes de Esaú. Eles eram nômades, eles não tinham. Eles vão até aquela cidade que só tinha mulheres, velhos e crianças. E sequestram todo mundo. Sequestram todo mundo. E quando Davi chega, ele fica desapontado a ponto de até ter lágrima alguma. Você já chorou bastante? Quem já chorou bastante aqui? Quando eu era criança, meu pai tinha um costume muito. Além de a gente, hoje não pode, a gente apanhava e ele falava assim, depois que a gente começou, engula o choro. Mas como a gente podia? Engula o choro, sem engolir o choro, vai faltar ar, porque o choro faz parte do nosso estado emocional. O choro vai nos ajudar a dançar fora tristeza, angústia, que estão aprisionadas dentro de nós. E Davi então começa a chorar. Ele começa a chorar a ponto de não ter mais lágrimas. Toda vez que nós passamos dificuldades, nós precisamos tomar algumas decisões. Ou a gente vai continuar naquela situação, ou a gente vai naquela situação, ou a gente vai fazer algo novo. Ou a gente vai fazer algo novo. Porque chorar faz bem, mas chorar não pode ser a vida eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei, mas eu posso dizer para você uma coisa: não importa o que você perdeu, o Deus que você serve é poderoso para devolver de forma abençoada e multiplicada aquilo que você perdeu. O segredo é, ou eu vou ficar chorando, ou eu vou ficar reclamando, ou eu vou tomar a posição. E aqui a Bíblia diz, Davi chora, Davi reclama, a ponto das pessoas, porque toda vez que acontece um problema na nossa vida, na nossa casa, a gente quer achar um culpado. A gente quer achar um culpado. Deixa eu falar um negocinho aqui para vocês, rápido. Às vezes eu vou aconselhar casais que estão com problema. Todos nós somos casados, vira e mexe, nós temos nossos problemas. E aí, os casais, eu percebo que eles ficam
ao invés deles os dois derem a mão e tirar a água do barco que está entrando no barco para afundar, eles ficam querendo achar quem é o culpado. E na realidade, um problema dentro de casa, todos são culpados. Todos são culpados. Ah, pastor, você não sabe, eu eduquei meu filho, mas agora meu filho está com 16, 17 anos, está envolvido em droga. Ele é culpado, mas ele também faltou em algum momento apoio, conversa, diálogo entre a gente que é pai, a gente que é mãe e o nosso filho. Sempre todo mundo. Então, num problema, numa luta, ou a gente fica procurando quem é o culpado, quem é o errado, ou a gente toma uma posição de buscar a Deus e colocar aquela questão na mão daquele que pode mudar toda a nossa situação. Toda a nossa situação. E quem é que não teve problema? E quem é que não tem problema? Quem é que não tem luta? Quem é que não tem dificuldade? E o nosso adversário, chama Satanás e seus demônios. Eles querem que a gente fique lambendo as nossas. Ele quer causar um mal e quer que a gente fique lambendo a nossa filha, que a gente fique reclamando, que a gente fique murmurando. Por quê? Uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura, ele está muito longe de receber a visita do Deus Todo-Poderoso. Nós ficamos reclamando, nós ficamos murmurando. Aparece uma enfermidade, a gente fica reclamando, a gente fica murmurando. E por incrível que pareça, todo crente, quando parece um problema, a primeira coisa que vem na cabeça nossa do crente é: eu não vou mais na igreja. Ah, a mulher brigou com o marido. Ela fala assim: não vou mais na igreja. Ah, ele perdeu o serviço, eu não vou mais na igreja. Nada tem a ver com a igreja. É agora, nas lutas, que a gente precisa se apegar mais a Cristo, mais à igreja. É agora que a gente precisa vir para a igreja e dizer: irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Olha, eu vou fazer essa campanha, eu vou crer, eu vou confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu vou confiar no Deus Todo-Poderoso. E Davi agora chega, imagine só, as duas esposas dele tinham ido embora. Os filhos tinham sido sequestrados. A cidade tinha colocado fogo. Ele estava chorando. Ele podia ficar reclamando, voltar para o lugar da onde ele veio, ou ele lutar. Ou ele lutar. E nós crentes, nós cristãos, somos convidados a lutar, a confiar em Deus, a entender. Deus sempre tem a resposta que nós precisamos. Deus sempre tem. E agora Davi dá uma instrução para crentes que nem eu e você. Estamos precisando de uma resposta, estamos precisando de uma bênção, estamos precisando de algo que só o céu pode nos dar. Davi agora ele dá uma orientação, ele dá uma orientação para a igreja, ele dá uma orientação para cada um de nós. Eu quero que você acompanhe, olha só. Eu vou ler aqui na minha Bíblia aqui, versículo 6, 7 e 8. Olha só. Davi ficou profundamente angustiado. Quem é que não fica angustiado? O que é angústia? Angústia é deixar que o coração fique azedo. Angústia é deixar que a alma controle sobre os nossos sentimentos. Deixa eu tentar explicar rapidamente para você. Deus, quando fez o homem, e a Bíblia diz que ele fez assim: soprou sobre o homem o Espírito Santo. Mas Deus colocou no homem os pensamentos dele e os desejos dele, que são a alma. E Deus revestiu aquele espírito com carne, isso aqui que nós temos aqui. Quando a gente está no espírito, quando eu e você estamos no espírito, tudo vai bem. A gente crê, a gente confia, a gente descansa, a gente espera,
do Deus Todo-Poderoso. Mas as lutas vêm, as dificuldades vêm, e aí a alma, ela, ao invés de ela ficar do lado, ela vem e toma o centro, ela anula o espírito e ela toma o centro. Pessoa angustiada é aquela pessoa que, se você olha para ela, você olha para ela e vê que dentro dela nada está bem. Ela não sorri, ela não fala coisas boas. Normalmente o angustiado ele se sente ou depressivo, e alguns se sentem até ansiosos. Eles ficam pensando no amanhã. Eles estão pensando, o angustiado, aquela pessoa que ela não tem força para confiar em Deus. E pior de tudo, o angustiado, a alma consegue levar para a carne toda a sensação negativa. Olha bem aqui para mim. Alguém daqui já levantou cansado? Ou só eu? Levantar cansado? E não deveria, ninguém deveria estar cansado. Você vai numa creche, quem leva uma criança na creche? Você chega na creche 7h30, 8h, as crianças estão cansadas? Não estão pulando, não sei o que lá, porque elas não têm angústia. Elas acreditam que ela não tem preocupação. Nenhuma criança de 3, 4 anos está preocupada se ela vai ter leite, se a luz foi paga, se o boleto foi pago, se a energia foi paga. Ela vai viver o hoje. Ela vai viver hoje, porque uma criança pequena sabe que Deus já está no amanhã dela. Ela não está preocupada. E a angústia, ela, ao invés de ficar represada, ela leva aquilo para nossa carne. A pessoa não sorri, a pessoa fica reclamando, a pessoa fica murmurando, e às vezes isso leva a pessoa a ficar depressiva, leva a pessoa a ficar escondida num quarto, no escuro, leva a pessoa a não acreditar em Deus. Você sabe qual o remédio mais vendido hoje no mundo? O remédio mais vendido no mundo hoje se chama Rivotril. E Rivotril é um calmante. O angustiado, ele perde força, ele olha para o problema e acha que Deus não é capaz de resolver aquele problema. Agora eu estou dizendo para você, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. Pegue sua mão direita assim, ó, coloque assim, ó, no seu coração e diga assim para você ouvir. Diga para você ouvir. O meu Deus é maior do que os meus problemas. E eu vou sair daqui transformado. O meu Deus vai agir. Tá bom, olha agora aqui para mim. Continua olhando aqui para mim. Davi estava, versículo 6, angustiado. Pois os homens, porque quando a situação está ruim, nada, a Bíblia diz que um abismo chama outro a. Não é isso aí? Já percebeu que quando você não tem dinheiro que acaba seu gasto? Já percebeu que quando você não tem dinheiro que quebra seu carro? Já percebeu que quando você não tem dinheiro, um abismo chama outro a? E agora eles estavam querendo apedrejar Davi, achar um culpado. Irmãos, toda vez que uma luta bater na sua porta, toda vez que um problema bater na sua porta, não queira achar um culpado. Ali, crises é o momento da gente achar em Deus a solução. Crise é o melhor momento para Deus se manifestar. Se você está aqui, veio aqui e eu estou aqui, Deus com certeza tem algo grande a fazer. Tem algo grande a fazer na sua vida. Porque quando o problema aparece, quando a luta aparece, quando a gente se vê sem saída, é o momento ideal Deus operar milagre na nossa vida. É o momento, eu perdi o serviço, esse é o momento especial da gente buscar mais a Deus, que uma grande porta vai se abrir. Deus sempre cuida de. E agora estavam querendo apedrejar Davi. Todo mundo querendo apedrejar Davi. E o que Davi faz? Versículo 7. Davi então disse ao sacerdote. Davi, ao invés de ficar brigando, Davi, ao invés de ficar reclamando, Davi, ao invés de ficar querendo achar culpado, Davi, ao invés de falar assim,
mas ninguém ficou de guarda aqui, mas ninguém não sei o que lá. Davi não faz isso. Porque a maioria de nós, quando temos problema, a gente quer achar um grande culpado. Ah, eu não vou mais, eu não faço mais, a gente quer achar um grande culpado. Na casa da gente é assim. Aparece, a mulher queimou arroz, todo mundo vai brigar, vai discutir, todo mundo quer achar um grande. A mulher fala que o arroz é ruim, a mulher fala não sei o que lá, e todo mundo quer achar um culpado. Davi faz diferente. Davi está dizendo assim: ei, você está com luta, você está com dificuldade? Davi chama o sacerdote, manda o sacerdote fazer o éfode. Era uma tarja, estou usando tarja, não lembro. Davi fala assim: ao invés de eu reclamar, ao invés de eu murmurar, ao invés de ficar chorando, ao invés de eu ficar lá depressivo em casa, eu vou buscar a presença de Deus que tudo pode. Ao invés de eu reclamar, ao invés de eu ficar depressivo, porque o depressivo, ele fica deitado numa cama no escuro, achando que Deus é incapaz de resolver os problemas dele. O ansioso já está no amanhã, ele está já pensando na quinta-feira. Davi fala assim: não, eu vou consultar a Deus, eu vou consultar ao Deus Todo-Poderoso. Ele fará algo a meu favor. Você sabe que quando a gente a gente se propõe buscar a Deus nas nossas lutas, nossas crises, nas nossas dificuldades, a gente se propõe buscar a Deus, Deus prepara pessoas, recursos e abre. Quando a gente se propõe buscar a Deus de verdade, Deus não abandona nenhum de nós. Deus sempre prepara algo que foge o nosso raciocínio lógico. Deus sempre prepara, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que os caminhos dele, do caminho dele não são os nossos caminhos. Deus tem jeito próprio de agir, Deus tem jeito próprio de intervir. Você veio aqui e talvez ao seu ver, como é que Deus vai me restituir? Eu perdi muito dinheiro, eu perdi muito, eu perdi o casamento, perdi saúde, eu perdi filho, filha, eu perdi a alegria, eu perdi a paz. Como é que Deus pode restituir? Oh, mas eu perdi um filho, meu filho morreu, meu casamento já se foi. Como é que Deus pode restituir? O médico disse que a minha enfermidade é grave, eu não sei o que fazer. Como é que Deus pode restituir? O inimigo quer sempre levar a gente a um pensamento que não tem saída. O inimigo quer sempre controlar a nossa alma e a alma fica dizendo dia e de noite para cada um de nós: não há saída para você. Não há saída. E se a gente aceita aquilo lá, a nossa fé vai a zero e as coisas de fato vão acontecer daquele jeito. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Há esperança para cada um de nós. Deus está vendo, Deus vê, Deus sabe da sua necessidade. Mas Ele quer que você e eu e você, contemos para Ele da nossa necessidade. A Bíblia diz que Jesus, saindo de uma cidade chamada Jericó, havia um cego ali. Cego que a história é muito triste. Jesus pergunta para o cego começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de filho de Davi. E aí vem alguém e fala: fica quieto, cala. E ele continua. O Senhor fala assim:
tragam ele. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente clama, o clamor faz Deus parar. O clamor faz Jesus Cristo parar na nossa situação. A murmuração, a reclamação não. Mas o clamor faz o Senhor parar na nossa situação. E a Bíblia diz que Jesus para e diz: tragam ele aqui. E Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E eu vou falar o que está escrito no original. No original está escrito assim: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Então aquele moço já tinha tido visão em alguma fase da. E agora, nós não, acho que não tem nenhum médico aqui. Médico. Até hoje, 2026. Quem perdeu a visão, dá para fazer transplante para aquele que não perdeu a visão. Mas quem perdeu a visão, não tem a visão. Mas Deus faz o impossível. Se Deus tornou dar uma visão para aquele moço lá, ele pode restituir aquilo que você perdeu e está desesperado. Você e eu só precisamos acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e tem poder para resolver a nossa quê? Tem poder para devolver a saúde, tem poder para devolver a paz, tem poder para curar, tem poder para devolver bens materiais que nós perdemos, mas nós precisamos somente acreditar, descansar. Mas vamos aqui, Davi agora, ele pede para o sacerdote trazer o éfode, ele faz as orações dele, e versículo 8, ele faz uma pergunta a Deus. Olha o que ele diz no versículo 8, deixa eu ler aqui. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir o bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olhe bem para esse irmão. Assim. Fala, irmão. Fala assim, olhe bem aqui. Fala, irmão. É muito cedo para você desistir. Olha bem aqui. Todo mundo que perde tem prejuízo financeiro, afetivo, tem a tendência de querer desistir. A gente começa a olhar, a gente olha para o nosso problema e começa a achar que Deus é incapaz de resolver aquele problema. E a gente recebe mensagens emocionais que a melhor coisa que tem é a gente desistir. Desista. O emocional nosso desequilibrado, ele vai falar para mim e para você: desista. Pare de vir na igreja. Deixa aquela pessoa assim. Deixa essa situação assim. Mas Deus está dizendo hoje para você: persiga, persista. Eu, o Senhor, darei de volta aquilo que você perdeu. Eu abrirei a porta, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Creia em mim, descanse em mim. E você que não está dormindo, você que está preocupado, volte a dormir, volte a confiar no Deus Todo-Poderoso, volte a entender que Ele tem poder para devolver, para restituir e devolver aquilo que um dia foi roubado de você. Mas é preciso de uma coisa só: fé. E a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem.
eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Nós cantamos um cântico hoje. O cântico hoje diz que Deus está trabalhando por nós. Mesmo que você não esteja vendo nada, Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando para a sua casa. Deus está trabalhando nessa situação. Davi tinha força? Não. Davi tinha mais soldados do que a Amalequita? Não. Ele tinha 600 soldados. 200 não aguentaram perseguir. Pararam num riacho chamado Bessor. E ficaram lá de tão exaustos, de tão cansados que eles estavam. Mas Davi continuou confiando no Senhor. Confiando no Senhor. E a história diz aqui, Davi encontra alguém, uma pessoa abandonada pelos amalequitas, e mostra para Davi aonde eles estavam escondidos. Olhe bem aqui para mim. Quero ser a boca de Deus para você. Deus vai levantar uma pessoa na sua vida que vai lhe dar orientar. E essa orientação vai mudar a situação da sua vida. E essa orientação vai mudar a situação da sua vida. E agora Davi continua perseguindo. E a Bíblia diz, a Bíblia diz aqui nessa história, que Davi encontra os amalequitas e recupera todos que os amalequitas haviam levado embora. Deus está dizendo essa manhã que Ele vai devolver para você aquilo que roubaram de você. Você voltará a ter paz, saúde, alegria. Você voltará a se reunir em família, porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus de restituição. É um Deus que devolve de forma até multiplicada. E nós precisamos somente acreditar. E nós precisamos somente descansar. Porque quando a gente descansa, irmãos, quando eu falo descansar, descanse a sua mente. Descanse a sua mente. Não deixe que a sua mente, não deixe que a sua memória, não deixe que a sua alma fique no controle quando a situação é negativa. Quando a situação é negativa, quem deve ficar no controle sempre, principalmente quando é negativo, mas sempre é o Espírito, O Espírito tem ligação com Deus. O Espírito sabe, eu não tenho comida hoje, mas o Deus Todo-Poderoso vai prover. Eu estou sentindo uma dor, mas o Espírito diz, mas eu conheço Jeová Rafá, o Deus que sara. Não deixe que a alma controle pensamento e sentimentos. Mas o cristão verdadeiro deve ser sempre dominado pelo Espírito Santo. Nas horas de mortalidade, deixe que o Espírito Santo trabalhe, mostre que você deve. A história aqui diz que Davi voltou. E no Salmo 120, voltou consigo a recompensa, trazendo os molhos. Deus com certeza dará vitória a você. Deus com certeza fará o milagre a seu favor. Com certeza essa doença será o seu maior testemunho. Com certeza essa restituição mostrará que Deus é contigo, Deus é com você. Deus dará a vitória e todos um dia vão perguntar, como aconteceu? E você só terá uma resposta: o Deus que eu sirvo devolveu, restituiu o que um dia eu havia perdido. Deus me deu de volta o que havia perdido. Eu queria que você ficasse de pé. Eu posso fazer uma oração por eles? Fique de pé. Coloque sua mão assim no seu coração. Apresente a Deus a sua questão. Apresente a Deus a sua questão. Apresente a Deus a sua luta. Apresente a Deus a sua dificuldade.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, que um dia na cruz, ó Deus, um dia na cruz, quando saiu da boca dele, está consumado, ele restituiu, ó Deus, a nossa salvação. Ele restituiu, ó Deus, a nós, ó Deus, a salvação. Ah, Deus. Agora, Pai, apresentamos a Ti questões, ó Deus, que nos afligem. Lutas que roubam a paz, a alegria, Deus. E nós, pela fé, cremos no poder do nome de Jesus Cristo, ó Deus. Então age, Deus, age nessa vida, age nessa família, age nessa casa, age nessa situação. Senhor, cura, devolve a saúde, ó Deus, para aquele que se encontra doente, ó meu Deus. Pai, abre essa porta desse trabalho para aquele, ó Deus, que desempregado está, meu Senhor. Pai, traz de volta, Deus, esse filho, essa filha, traz de volta, Deus, traz de volta. Reúne a família, Deus, novamente com alegria, meu Senhor. Pai, abençoe, Deus, o teu filho, a tua filha, abençoe, Deus, essa casa, essa família, que em nome de Jesus, Senhor, a bênção do Senhor venha e alcance a vida de cada um de nós, para o teu louvor e para a tua glória, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Aplauda esse Deus que vive, aplauda esse Deus todo-poderoso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a nossa adoração.